Trust the Rocket. Bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comece com o Pé Direito. Está precisando de dicas para simplificar a gestão do seu negócio? Decole com a gente para receber conteúdos desenvolvidos para você por especialistas e redes de mercado de inovação, investimento, tecnologia, gestão financeira, contábil, de pessoas e muito mais para ajudar o seu negócio a dar certo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comece com o Pé Direito. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Comece, e hoje o nosso tema vai ser sobre como fazer um diagnóstico econômico-financeiro do seu negócio. No universo das startups, em que há muita demanda por investimento, sobretudo nas fases embrionárias, a necessidade de um diagnóstico econômico-financeiro é ainda maior, pessoal. Mas agora vamos fazer uma dinâmica super relevante em relação a esse aspecto, trazendo dois grandes colegas para esse bate-papo de hoje. Está aqui comigo o Machado, sócio-economista da Gerencial Auditoria e Consultoria, e a minha colega Bruna, da Comece com o Pé Direito, Head de BI e de Gestão Econômico-Financeira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Ângelo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Vamos ver se a gente consegue fazer reflexões contributivas. É isso aí. Eu acredito, pessoal, que estava pensando um pouco no nosso tema e fazer o diagnóstico, sem dúvida, ele não só serve para identificar um cenário em que você está vivendo, mas também te ajudar com as diretrizes de futuro. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto assim, super relevante em relação à evolução de qualquer negócio. E quem sabe a gente dá uma largada falando um pouquinho sobre para os nossos ouvintes sobre o conceito de diagnóstico financeiro. A gente poderia trazer um pouco esse ponto de conceito na visão de vocês e a partir daí a gente vai estressando o assunto. Pode ser? Pode ser. Vamos primeiro? Certo. Bom, o conceito de diagnóstico econômico-financeiro, então, ele vem de encontro com uma avaliação. É como se tu estivesse indo ao médico ver a tua saúde, né? Só que tu tá levando a tua empresa para fazer uma avaliação, né, de um profissional competente para avaliar como está a situação da sua empresa. Normalmente, né, o empresário ele tem muitos desafios diariamente. Ele tem que ter muitas frentes, né, de atendimento, se envolve com marketing, se envolve com vendas, se envolve com a parte operacional. E muitas vezes acaba que nessa correria do dia a dia acaba não prestando, né, atenção em tudo que está ocorrendo dentro da empresa, né? Então precisa realmente parar periodicamente para avaliar, para identificar como é que está a situação da empresa, visualizar, né, esse diagnóstico e entender com o passado as tomadas de decisões para o futuro. Então, diante dessas informações que são tão ricas, que são tão importantes, né, elas precisam estar bem fundamentadas, bem parametrizadas, né, dentro de um plano de contas bem estruturado, né, dentro de uma contabilidade, de um financeiro bem estruturado, para que forneça, né, informações necessárias para que a gente possa, então, ter essa visão do futuro. Bacana. Eu acho que a Bruna já foi feliz no abordar. Talvez eu possa tentar fazer um acréscimo ou somar algumas colocações da seguinte forma: quando tu fala em diagnóstico econômico financeiro, na verdade nós estamos falando da capacidade da empresa de poder continuar sobrevivendo, tá? Nenhuma empresa tem condições de alongar sua vida se ela não tiver a saúde, como disse a Bruna. Eu me identifico muito com essas analogias da empresa e a saúde humana, né? Nenhuma empresa tem essa capacidade de pretender alongar a vida sem ter a capacidade de ser economicamente viável, né? Embora muitas vezes a gente tenha uma ilusão que é um caixa sobrando por um aporte de investimento, alguma coisa assim, mas se a gente for espremer, fazer uma ressonância magnética das demonstrações da empresa, vai ver que a geração de resultado, a geração de receita não está em condições de absorver os custos de operação. Daí se diz que a empresa está com um problema de viabilidade econômica, mesmo que tenha um oxigêniozinho ainda para queimar em condições financeiras.
Por isso a importância de observar, de controlar, Sim. de acompanhar, né? Com certeza. Isso acontece muito em startups, quando elas recebem investimentos, né? Elas acabam, né, tendo um caixa alto ali para fazer, né, toda a empresa girar, tem bastante questão, e acabam perdendo aquela atenção de olhar para um DRE para observar se os custos, né, deles estão bem alocados, se a longo prazo a empresa vai ter condições, né, de viabilidade econômica e financeira. Vocês trouxeram um ponto que eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada, e isso bate muito na porta de negócios que estão com caixa, muitas vezes. E a gente viu aí na época da pandemia, né, muitas empresas com caixa passando por procedimentos de layoff, aí, fazendo demissões em massa, fazendo uma série de adequações para fazer uma reestruturação econômico-financeira. Quem sabe a gente bate aqui um pouco no aspecto dos conceitos de viabilidade econômica e viabilidade financeira e como eles se correlacionam um com o outro para a gente poder tomar as melhores decisões e ter certeza que a gente está no caminho certo. Acho que esse é um ponto interessante de aprofundar com vocês aí, né? Principalmente na... Posso iniciar por isso aí? Claro. Na verdade é o seguinte, esse aspecto ele é subdividido em dois grandes blocos, né? Eu posso estar financeiramente folgado ou com oxigênio confortável, vamos dizer assim, em função de operações anteriores ou mesmo de aporte, e não está gerando resultado no dia a dia, no mês a mês. Eu estou consumindo o meu próprio sangue, vamos dizer assim, se eu fosse fazer essa analogia de bioquímica aí, né? Então, o financeiro é diferente. O financeiro, eu posso estar com viabilidade econômica, eu posso estar com a minha receita absorvendo meus custos, entretanto, eu assumi um empréstimo, eu assumi uma dívida que se sobrepõe na estrutura de observação da operação da empresa e afeta a minha empresa, né? Então, ele tem essa distinção entre o econômico e o financeiro. O ideal é o equilíbrio. Como o Ângelo fala aí na época da pandemia, que o pessoal se repensou, enfim, provavelmente as empresas, muitas delas vinham com a situação equilibrada, pressentiram o horizonte que iria aparecer, aproveitaram um equilíbrio de situação, tanto econômico, que gerou um conforto de oxigênio em finanças e resolveu, para não comprometer o lado econômico um pouquinho mais ali adiante, resolveu tomar algumas atitudes antecipadamente, antes que a dor começasse. É assim que eu vejo, Ângelo. É um enorme desafio para o empreendedor compreender isso e aplicar na prática, né? Principalmente quando ele está com caixa. Eu acho que existe até em alguns casos, quando os empresários não têm uma maturidade ainda gerencial tão consolidada, de não perceber a importância da construção do diagnóstico e da manutenção dele com ferramentas adequadas para fazer isso. Quem sabe, Bruno, a gente observa... me conta um pouquinho da tua jornada, do seu ponto de vista de apoio à gestão econômico-financeira, para a gente tentar materializar para o pessoal como isso pode ser feito na prática, no dia a dia, e quais são assim, as informações que vocês consideram relevantes serem levantadas e monitoradas, né, e os porquês delas, as correlações. Eu acho que a gente tentar aqui assim, materializar, né? Sim. Mesmo que o pessoal esteja nos ouvindo, acho que vai dar uma percepção bem bacana dessa jornada. Uma boa analogia também é a questão de um empresário ser um motorista, tá? De um carro. O carro é a sua empresa, e então a gente tem que dirigir esse carro, a gente tem uma viagem para fazer. E nessa viagem, se tu não tiver o teu painel do teu carro, se tu não souber o quanto de combustível tu ainda tem, o quanto que a tua velocidade está ali atrelada no carro, o quanto a gente vai ter competência, né, de chegar até o nosso destino. Então, é muito importante a gente ter esses dados, a gente ter essas informações para que a gente possa fazer uma viagem tranquila e consiga chegar no nosso destino. É o mesmo que eu falo, né, para todos os empresários durante a jornada de um desenvolvimento de BI, por exemplo, que a gente traz aqui na Comece com o Pé Direito.
é essa visão desse painel, onde vai te instruir para onde que a gente vai, qual o destino que a gente vai, que a gente deseja chegar e quais as condições que a gente precisa ter para chegar até lá. Se a gente vai ter que parar num posto de combustível para abastecer, se a gente vai precisar trocar o óleo no caminho. Então, assim, tem uma questão, né, de se preparar antes, de ter todo esse preparo para chegar no seu destino. Interessante. E na tua jornada, assim, e até o Machado pode contribuir, assim, para dar uma largada no diagnóstico, qual é o primeiro aspecto que vocês normalmente gostam de olhar? Assim? Qual é o primeiro ponto, ou quais são as primeiras perguntas que vocês gostariam de fazer para um negócio que vocês estão começando a abrir a tampa para olhar para dentro, assim, né? O que vocês acreditam que possa, assim, ser um ponto de largada muito importante nessa visão, né? Na verdade, está falando a palavra diagnóstico, né? Uhum. Na verdade, na minha concepção, além de observar informações, que evidentemente vai transitar por aí, é muito importante, acho que, uma conversa com o empresário. Para te conhecer, para te ver o nível de informação que ele tem, para ver o nível de cultura que ele tem, como é que ele encara o negócio, ver, assim, informações subjetivas, né? Que ele não está com os números na frente, nós estamos conversando sobre a empresa, como é que tu vê, o que tu acha, como é que tu acha que deve observar o lado A, o lado B. Bom, feito isso, eu já tenho subsídios para ir adiante numa conclusão sobre a situação da empresa. Aí vamos partir para aquilo que a Bruna chama de exames de laboratório, que são os demonstrativos contábeis, demonstrativo financeiro, né? E lá nós vamos ter o que está apontando a situação. Cruza com aquilo que o empresário falou lá atrás, né? A gente tem uma noção tanto da situação da empresa do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista financeiro, e ainda pode até fazer, talvez, algum pensamento assim, arriscando uma visão um pouquinho adiante, tomando em conta aquelas informações que nós conversamos com ele lá no início, né? Isso aqui já vem apertado e, dada aquela visão, vamos ter que... Às vezes até sem dizer para ele que é esse o motivo, mas dá para alertar que, olha, vamos ter que mudar aqui para melhorar, para prevenir, para... não deixar acontecer alguma coisa mais grave, né? Eu raciocino mais ou menos assim, né? Sinteticamente, né? Uhum. Isso. E os indicadores que eu acredito que sejam essenciais, assim, são dos dois blocos, né? Que são importantes, tanto do financeiro quanto do econômico. Seria, então, uma análise de fluxo de caixa da parte financeira, para identificar ali a questão de saldos, né? O quanto a gente tem ali de entradas e saídas previstas já. E na parte econômica, um DRE, uma análise vertical e uma análise horizontal para avaliar a lucratividade, identificar ali margem de contribuição, também identificar se a precificação, né, dele está correta, se os custos dele não estão muito elevados. Então, a gente já consegue ter uma percepção ali da representatividade dessas contas. Uhum. E em cenários que você se depara, nem sempre o diagnóstico é um diagnóstico bonito, né? Vocês provavelmente devem se deparar com situações em que há uma digamos, dificuldade de ciclometria operacional de caixa, ou vocês se encontram também, vamos supor, aspectos que envolvem a inviabilidade econômica, não só no cenário atual, mas daqui a pouco, no futuro, logo ali. Como é que vocês podem, assim, recomendar aspectos a partir de um diagnóstico quando vocês encontram sintomas de doença que possam comprometer o negócio, né? Que tipo de remédio, às vezes amargo, né? Pode ser aplicado, vocês já viram ser aplicados quando uma decisão dessa pode ser feita. Às vezes envolve até o bolso dos próprios fundadores, né? Em abrir mão de dinheiro, né? E se não abre, pode dar problema, né? Contar até, quem sabe, com a experiência pessoal de vocês nesse cenário seria bacana aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu vou, embora faça muito tempo isso, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo e participava outro colega junto, num diagnóstico que foi feito numa empresa de prestação faziam serviços tipo etiquetas e outros produtos de placas e outros tipos de produtos nesse sentido. Naquela época foi feito um diagnóstico lá
E tanto o lado financeiro estava apertado, quanto nós fomos procurar o porquê, examinar, pegando os indicadores, como tu disse. E se constatou um elevado assim, comprometimento dos aspectos econômicos. Bom, feito o trabalho todo, com todos os detalhes, indicadores, e fomos para a discussão, tá? Botamos na mesa. Na época, eu tinha uma situação muito confortável, que eu era contratado de uma consultora, quer dizer, eu não ia para a rua, né? Eu podia falar à vontade, tá? Então, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês... Aqui está o quadro, explicamos, tá? Ou vocês mexem no preço em tanto por cento para dar viabilidade, né? Ou estão fora da jogada. Vão terminar todo mundo abraçado lá num determinado local aqui da cidade. Na calçada. Né? Na calçada, é. Muitos anos depois, eu não sei... 6, 7, 8 anos depois, eu encontrei eles num outro local, numa empresa maior. Aí eu entrei, falei, mas o que houve? Como é que vocês chegaram? Ué, vocês não disseram que era para a gente fazer assim, assim? Nós fizemos e conseguimos dar a volta por cima. Esse foi um exemplo bem... Nossa, bem, que legal. É. Que show. Aconteceu isso aí. Que legal. Salvou? Salvou. O que eu vejo é que muitas vezes os empresários, num susto assim de passar por algum sufoco de financeiro e econômico, acabam querendo cortar custos a todo custo, né? Sim. E muitas vezes um custo, ele não é ele é um custo que é um investimento para a empresa se manter no mercado. Então, por exemplo, se você vai tirando pessoas que são importantes para a entrega do teu projeto, vai cortando gastos que são fundamentais para a qualidade da tua entrega, tu acaba quebrando a tua empresa em longo prazo, ou até curto, né? E muitas vezes eles não querem abrir mão das retiradas de lucros, né? Mesmo não tendo lucros, às vezes o empresário, aquela ali a remuneração dele, né? E a gente entende que eles precisam, mas que eles precisam disso. A empresa. Mas acontece que, principalmente nos primeiros anos de empresa, onde há muito investimento, onde precisa ter todo aquele apoio, todo aquele suporte, até ela se consolidar no mercado, é fundamental pensar muito bem e ter as estratégias ali, ter os dados para avaliar qual a melhor tomada de decisões. Sim. Se é repensar no valor, né, no preço, como o Zé Machado ali comentou, que foi o caso dessa gráfica, né? Como se fosse uma indústria. Uma indústria. Ou se, de repente, reduzir custos ou abrir mão de alguma coisa que não comprometa, né, a entrega da empresa. Mas sabe, Bruna, eu acho que nós, como consultores ou como técnicos, nós chegamos com uma boa precisão nas causas, nas saídas. O que muitas vezes eu assisti foi assim a determinação do empresário em querer seguir aquela receita que tu prescreveu, tá? Sim. É como tu está dizendo, quer dizer, ele não abre mão da retirada. Às vezes até nem pode, não vou nem entrar no mérito, tá? Porque pode ter problema de família, não vou entrar nesse mérito. Mas ao ele não seguir a prescrição, ele termina comprometendo tudo. E não adianta, né? Vi muito. Às vezes, quando a gente observa um cenário um pouco mais caótico, sob o ponto de vista de viabilidade econômica, se vai nesse caminho, às vezes os empresários... Eles, às vezes, tomam decisões intempestivas e cortam coisas que, na verdade, não deveriam ser cortadas ou não vão trazer o efeito. Isso que a Bruna acabou de comentar, de cortar a equipe, ou a primeira coisa que eles cortam o marketing, que é o que ajuda eles a vender. Sim. Aí vai lá, tira o orçamento de marketing, bota um orçamento de marketing bem baixinho. Quer dizer, ele mesmo está se matando, né? Sim. Sem perceber. É como se fosse um fumante passivo, assim. Então, ele mesmo está gerando um dano, quando na verdade ele deveria fazer uma análise um pouco mais assim aprofundada, porque às vezes o problema, eu percebo, não está na questão estrutural de custo, está na capacidade comercial dele até. Então a falha não está na estrutura, a estrutura está bem dimensionada. Ele não está falhando que está gastando demais, ele não está conseguindo gerar receita, ainda que tenha demanda, ou ele não está sabendo se mostrar no mercado, ou ele não está conseguindo fazer um bom discurso comercial, ou ele não tem material de apresentação clicante, né, o coração das pessoas. Acontece o seguinte, que por vezes não é nem de propósito que ele faz isso. Sim. Não é nem consciente.
ele até chega a ter consultores ou técnicos por perto. Ele não dá atenção e não consegue entender a consequência dessa decisão que ele está tomando. Ele não consegue entender. É a mesma coisa que eu estou com dor de barriga, a Bruna me diz, toma aspirina. Eu vou tomar aspirina, cara, para dor de barriga. Não adianta. Então, muitas vezes eu vejo que o limite da compreensão, do entendimento que ele tem disso aí, leva ele a uma decisão que é inadequada ou decide com o tempo errado, né? Mesmo tendo os recursos e, às vezes, as pessoas certas por perto. É desafiador, né? E, por outro lado, uma coisa que também me chama muita atenção, e eu já vi problemas quando se faz um diagnóstico, é empresas que se acomodam quando estão financeiramente bem. Sim. Né? Esse é um ponto que a gente podia estressar, né? Tu tá bem de caixa, então tu acha que tu já ganhou o jogo, né? O que eu vejo de bastante risco, assim, e que já foi pauta aqui de diagnósticos, tá? A concentração de um faturamento em um único cliente. Isso é um risco enorme para uma empresa. Tu, basicamente, é funcionário daquela empresa, né? Que é teu cliente. E se, acaso, houver o rompimento daquele contrato, a tua empresa não tem mais como continuar. E esse é um alerta, né, para todas as empresas para diluir, né, a sua receita, o seu faturamento com mais clientes. É um desafio, a gente sabe que é difícil, mas não se acomodar, né, como o Ângelo comentou, de ficar numa situação tranquila e viável porque a gente tem um grande cliente e não, né, se preparar para um caso de um rompimento de contrato. Exato. Isso é muito importante. E isso acontece bastante, né, Bruno? Bastante. Que dá uma falsa sensação de conforto, né? Às vezes, porque esse cliente grande, ele tem uma relevância financeira que te dá entre aspas, uma paz de espírito e tu relaxa em aproveitar esse momento que é o mais importante, que tu tá financeiramente bem, para expandir. Para alavancar, né? E diluir esse risco, né? É. Eu acho que esse é um ponto interessante. E um outro detalhe que eu acho que é bem legal a gente trazer aqui pro pessoal, e eu acho que isso bate muito em viabilidade econômico-financeira, e vocês podem apontar em diagnóstico, é o uso adequado do dinheiro, né? O que é dinheiro para investimento e o que é dinheiro para ego ou despesa, né? Então, eu acho que a gente poderia tentar explicar essa diferença entre gastos de despesa e gastos de investimento, né? Eu enchi a minha sede de puff colorido, não vai dar o retorno de investimento tão agressivo que daqui a pouco eu investi em algum equipamento que vai fazer produção de um produto ou vai alavancar uma área que vai ter mais capacidade. Vamos estressar um pouco isso e contar um pouquinho se vocês já viram negócios usando os recursos de forma, entre aspas, inadequada, do ponto de vista de momento, assim. Acho que seria interessante, né? Bom, essa questão, assim, ela tem... É uma faca de dois gumes, digamos assim. Botei vocês numa né? saia justa agora. Porque existe aquele investimento que é de vaidade, né? De ego, de querer mostrar, né? Hoje em dia, mais ainda, com redes sociais, Sim, com exibicionismo, né? De querer mostrar o quanto a empresa está grande, crescendo, né? E querer investir nisso, apesar de ser muito confortável, né, para as pessoas que estão ali trabalhando e que muitas vezes motiva, a gente tem que ter um certo cuidado para saber administrar, né, esses recursos e entender o quanto a gente vai alocar, né, para cada fim. Então, sim, não é proibido, deve-se né, colocar um conforto, um puff dentro do teu escritório, se quiser, mas sempre pensar né, no quanto percentual a gente vai alocar para cada investimento que a gente vai fazer na empresa, e sempre pensando em crescimento, em desenvolvimento, em como a empresa vai reagir a esses investimentos que a gente está fazendo. Sim. Saber dosar, né? Sim. Esse ponto é importante. O uso de recursos, como disse o Anjo, tem duas naturezas. Um é o investimento e a outra é o uso de recurso para produzir, vamos dizer assim. O recurso para produzir é aquilo que dá o impulso no coração da empresa, vamos dizer assim. Está batendo,
está gerando recurso. O investimento, ele pode ser tanto para reforçar essa condição de produzir, ou pode ser o que a Bruna matou a pau aí, chamando de investimento de ego, o batizão que ela acabou de Vamos registrar isso. Registrar esse item no orçamento, investimento de ego. Coisas que não têm, assim, resultado direto na capacidade de produzir, em produzir escala de geração de recursos e produtos, né? Isso aí vai muito com o temperamento, com o estilo da pessoa, né? Mas as nossas informações, uma estrutura de informação bem feita, bem organizada, ela permite dizer, olha, tu vai até aqui com investimento de ego, tá? Acabei de usar o termo e o outro investimento de produção. Por quê? Porque isso aqui me permite aumentar, gerar com uma produtividade, um custo menor, enfim, né? Essas distinções é importante fazer, né? Essas discussões. Não, sem dúvida. Acho que vocês foram muito felizes nas colocações e um aspecto que acho que corrobora nisso é uma empresa sempre saber trabalhar com orçamento e planejamento, né? Existe algumas divergências, acho que não é bem esse termo, as diferenças, acho que é melhor dizer, entre planejamento orçamentário e planejamento de estrutura de aplicação de recursos. Um complementa o outro. Né? Então, são coisas distintas, né? Uma coisa é meu orçamento mensal, vamos supor assim, que é para o meu giro operacional. Outra coisa é a nossa expectativa de planejamento de execução de um plano de negócio a nível anual, né? Isso é uma coisa interessante que a gente pode estressar. Eu sei que a Bruna trabalha com análise de dados, com BI, e às vezes dá uma certa confusão na cabeça dos empresários em relação a isso, né? Isso. O que a gente sempre alerta, né? Existe o fluxo de caixa, onde a gente vai já colocar as contas que estão comprometidas ali de aluguel, luz, telefone, e já estão no teu roadmap ali para... Na tua recorrência, na tua recorrência, né? Vai gerar existir. Ali. E também existe o orçamento, onde tu tem as expectativas dos sócios. Quanto eu quero crescer, quanto eu quero gerar, o quanto eu vou ter de teto de investimento, de marketing. E isso, ele tem que ser olhado em um local à parte, para que não misture as finanças ali, o que é real, né, que tu está se comprometendo ali com o que tu deseja para a empresa, mas também não perder esse olhar para o desejo da empresa e ver o quanto tu está atingindo ou não dessas metas. Acompanhar esses investimentos ali, ver se eles estão gerando o resultado que tu espera, entender se está atingindo as metas, o porquê não, fazer essa avaliação, né, periódica ali e não perder de vista. O que eu vejo muitas vezes é que os empresários, eles levam muito tempo pensando e estimando coisas e deixam para lá durante o ano. Durante o ano não olham para ver se estão atingindo ou não. Chegam lá no final do ano e olham, não atingiu. E agora? Aí não tem o que fazer. Então tem que ir periodicamente olhando esse orçamento, né, mensalmente, vendo o que atingiu, por que não atingiu, se for o caso, entender as ações que tomou, né, e os reflexos que geraram, para que a gente possa ter tempo de reação e chegar ao final do ano com a meta batida. Planejamento é importante porque te ajuda a ver o rumo, né? Olha, eu quero ir nesse rumo aqui. E o dia a dia são as trilhas, vamos dizer assim, que a gente vai andando no dia a dia. E, como ela fala, periodicamente, mensal, bimensal, para ver se eu não me afastei da trilha, né? Ou se eu me afastei, por quê, né? Sim. E se afastar faz parte do jogo também, sim, dependendo do cenário sociopolítico, econômico aí, né? Sim, às vezes se faz necessário um ajuste naquele planejamento inicial, mas de forma consciente, né? Sim. Não esquecer e chegar no fim do ano e... desligar o GPS. Desligar o GPS, exatamente. E vocês trouxeram pontos aí interessantes, e eu acredito que existem várias matérias-primas que a gente precisa ter profissionalismo e organização para que não só um diagnóstico seja bem executado, mas a própria manutenção desse diagnóstico com monitoramento desses KPIs funcionem, né? Então, eu vejo que uma contabilidade bem estruturada, bem pensada, alinhada com a gestão financeira, né?
com cronograma de execução. Isso tudo é muito importante. Qual é a percepção de vocês se relacionando com o mercado, né? Há muito tempo veem assim, né? Vocês veem muita dificuldade organizacional, vocês veem pessoas que não percebem o valor disso e só percebem depois que passam por dificuldade. Vem mais bola redonda. Como é que tá isso aí? Né? Aproveitar que nós temos mais de uma geração aqui na mesa e contar essa evolução aí, né? Que às vezes avança a tecnologia, mas as cabeças não mudam, né? Então, acho que seria interessante essa percepção dos insumos que realmente vão trazer os resultados que vocês precisam até para fazer uma orientação adequada. Vamos voltar para o que a Bruna falou aqui. Ela falou em planejamento para poder dar o rumo, vamos dizer assim, do que eu vou me orientar para buscar minha performance e falou em fazer periodicamente uma análise de se eu estou no rumo certo, se eu tenho que fazer alguma correção de estrada que eu estou tomando ou não, né? Bom, sim. Nesse meio tempo, para a gente chegar aí, duas coisas acontecem, e eu posso falar, já que falaram em geração, eu posso falar com propriedade, é o seguinte. Primeiro é a estrutura de dados que se tem numa empresa. A Bruna é doutora nisso aí, dados, né? Informações, tá? Sem essas informações, fica tudo na axologia, né? Tá? Fica no sentimento, não se tem. E segundo aí entra talvez o aspecto de geração que o Anjo falou. Tem gente que não compreende essa necessidade de ter que estar olhando, tem uma coisa assim de querer fazer, né? Acho que até na área de tecnologia tem gente que se apaixona pelo projeto em si, pela evolução do projeto, e esquece que esse projeto é uma iniciativa empresarial que tem justificativas de cunho econômico e financeiro, né? Então, essas duas coisas. Primeiro, a estrutura de dados que se usa e a aceitação de ter que parar para rever se eu estou indo no caminho certo, né? Estou fazendo o dever de casa, vamos dizer assim. Isso aí acontece. E não é de hoje, isso não é novidade. Isso eu já assisto há muito mais tempo, né? Que loucura. Muitas coisas aconteceram por displicência, mesmo que sejam avisados ou alertados, né? O pessoal às vezes não se dá conta. Mas o que eu vejo é que talvez isso seja uma consequência até da nossa cultura brasileira aqui. A gente não tem... quis falar nisso, mas... Em relação à educação, né? Quando a gente faz aí colégio, vai para a faculdade, não existe uma educação financeira hoje que... Não se ensina empreendedorismo, não se ensina. Não fala lá em empresa. Não se ensina. Se ensina a teoria, né? Então... a parte teórica ali do dia a dia, a gente só vai aprender mesmo no dia a dia, colocando a cara a tapa, e aí é que vem os problemas, né? Hoje eu vejo que essa é a nossa o maior desafio, né? Mudar a cultura da empresa, né? Das pessoas, da cabeça das pessoas já, de tudo isso, de toda essa vivência. Então, é algo mais difícil, é algo que as pessoas muitas vezes negligenciam o financeiro, não prestam atenção, colocam um estagiário, por exemplo, para cuidar ali do teu financeiro, pagar os boletos, mas não se importa, né, em colocar ali uma estrutura de categorização, de centros de custos, para avaliar, para ter uma análise, para poder observar o impacto de cada ação que tu gera dentro do teu dia a dia. Então, acaba negligenciando isso a favor de olhar e se encantar com o projeto, como o seu Machado comentou. Se apaixona pelo projeto, é uma coisa assim que para ele é o máximo. Esquece que ele está no meio do negócio, né? Exatamente. Exatamente. Acho que essa visão... Não que a paixão seja um sentimento ruim, absolutamente, né? Mas assim, o que vocês trouxeram faz muito sentido, essa ausência de formação empreendedora, né? No Brasil ela é muito agressiva e não vejo, ao menos, assim, uma solução de curto prazo. Acho que cabe a meio que fazer um homeschooling, né? Ensinar em casa. Mas, Ângelo, se tu me permite, eu acho que tem uma ausência muito forte aí, eu até fico contrariado. Tem muitas entidades empresariais que poderiam fazer esse serviço de apoio e de alerta, até com uma assessoria de governo,
para poder e contribuir indiretamente. Tem aí SESI, SENAI, Sim. SESC, federação disso, federação daquilo, que dizem nos representar como empresário. Muitas vezes, a meu ver, ficam jogando confete em si mesmo, né? Posando para fotografia e aparecendo na rede social, como falou. Né? E essa ajuda, esse apoio, esse alerta, não acontece. E junto a isso, eu acho que o empreendedor, inerente ao momento, ao porte dele, ele tem que ter uma percepção muito madura da importância da profissionalização do back-office, que eu digo, né? Ele tem que ter pensar desde o início em ir em direção à contabilidade profissional, pensar em governança, sabe? Se relacionar com o mercado, fazer networking realmente relevante, com pessoas que já deram certo aí, né? Para se espelhar, para que ele possa ter os seus dados e poder fazer um diagnóstico realmente eficiente e instrumentalizar o negócio dele com indicadores que possam, assim, ajudá-lo numa direção de gestão realmente que tenha valor, né? E uma coisa que vocês já devem ter visto também é empresários se incomodarem com vocês, né? Quando vocês começam a mostrar as verdades, né? Vocês já passaram por situações em que o diagnóstico gera um desconforto, assim, né? Quase briga na minha. Quase briga na minha. Já viram situações difíceis, assim, Não tô maluco, tô falando. Isso é verdade, acontece, Não? Acontece? Isso é uma coisa interessante. Acontece bastante. Mas é uma questão, assim, que o empresário, ele tem que ser casca grossa, ele tem que estar ali preparado, né? Porque são várias influências externas também. Não adianta, muitas vezes a gente está estruturado internamente, mas tem impactos externos, né? Como tu mesmo disse ali, a política, o momento econômico, né? De todo mundo. Por exemplo, a pandemia que afetou muito, né? Guerras ou qualquer coisa externa que influencia diretamente ali, né? Até, por exemplo, épocas de Copa do Mundo, vem de coisas ou períodos, né, específicos que impactam diretamente no negócio. E o empresário, se não tiver bem estruturado dentro de casa, como é que vai reagir a essas ações externas, né? Então, ele precisa ter a casa dele bem consolidada, né? Toda a empresa dele bem estruturada para estar preparado para essas adversidades externas, porque essas a gente não pode controlar. As internas a gente consegue controlar. Então, para manter, né, essa estabilidade dentro da empresa, né? Isso é fundamental. E muitas vezes é isso, né? O empresário, ele não quer abrir mão de alguma coisa que a gente recomenda, não quer mudar, né, o seu conceito lá, e muitas vezes acaba que assume o risco, né, daquela ação que ele está tomando. Mas o importante é saber quais são os cenários. Normalmente, numa consultoria, a gente apresenta cenários. E a decisão é do empresário. Ele vai seguir ou não. E aí, ele vai entender quais os impactos de cada rumo que ele tomar. Né? Vamos fazer uma analogia ao check-up que a gente vai fazer anualmente lá, né? O médico diz, olha, fulano, tu tem que tentar fazer isso, fazer aquilo. Eu vou fazer se quiser. Ele pode estar falando. Eu sei que ele está certo agora. Sim. Comigo eu estou pensando, eu não vou fazer, né? Mas não pode mais comer doce, seu Machado, e aí? E aí? É bucha, né? Mas aí é semelhante, né? E uma coisa que eu quero trazer aqui antes de ir para os nossos encerramentos, e eu acho que é um alerta, assim, né? E que, na verdade, quando a gente trabalha com diagnóstico econômico financeiro, muitas vezes nós nos deparamos com os gestores ou a equipe querendo delegar essa responsabilidade da decisão, né? Para a equipe que elabora, né? Quando na verdade, a decisão é da empresa, né? Então, tem que ter um certo cuidado e percepção de onde é que você está na mesa. O empresário tem que saber que aquilo ali são diretrizes de apoio. Ninguém vai decidir por ele. Sim. Não é esse o papel, né? Então, os números são indicadores e cabe a ele, que é o digamos, especialista do mercado em que atua, poder usar essas informações de maneira inteligente, né? Isso é uma coisa interessante. Com certeza. São recomendações também, né? E nada impede do externo impactar no interno, né? Claro. Então, ele tem que entender que tem que estar sempre refazendo essas análises, sempre pensando em como se adaptar, né, ao mundo que é muito volátil, né? A gente está aí. Chamado mundo VUCA, né? Não, bacana. Pessoal, o tempo está passando, o bate-papo é bom, passa rápido. Eu quero
dizer que um diagnóstico econômico-financeiro, como vocês puderam perceber aqui, é uma ferramenta super relevante. Então, quem não fez uma análise desse tipo, realmente atente a fazer e, a partir daí, instrumentalize a sua empresa para que possa fazer um controle eficiente de indicadores e fazer com isso o uso de informações para melhores decisões, definições de estratégia e até, quem sabe, aumentar não só a governança, mas a transparência dos dados dentro de uma companhia que, consequentemente, gera valor, gera mais percepção de entrega, gera mais assim, envolvimento do próprio time quando começa a entender o porquê que ela faz algumas coisas quando não enxerga, né? E enxergando, ela começa a ver o valor dela dentro de uma companhia. E agradecer, então, aos meus convidados aqui, Machado e Bruna, por estarem conosco nesse episódio, por dentro do foguete hoje, e passar para as considerações finais de vocês aí. Muito bem. Particularmente, eu agradeço a oportunidade de poder trocar ideia com vocês. E, claro, eu vou aproveitar o momento para dizer que, dada a importância do assunto e o que isso propicia para que a empresa se desenvolva, não esqueçam, a Comércio é uma especialista em poder ajudar, em poder criticar no bom sentido, de apoiar, ajudar caminhos para desenvolvimento, né? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Bacana. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar com o CEO e o fundador da empresa. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico à disposição aí para quem quiser falar comigo. Bacana, pessoal. Lembrando que as nossas redes sociais e site da Comércio vão aparecer na descrição desse episódio. Um abraço e até a próxima.